Tráfico de pessoas, um olhar sobre mulheres e meninas. O tráfico de pessoas não é algo novo. Nós fomos condicionadas a não pensar nele. Porém, a história nos conta isso. O Brasil se inicia com o tráfico de pessoas do continente africano para serem escravizados. Assim como no Brasil colônia, ainda hoje ele é muito lucrativo. É a gente pensar na história, começar a fazer uma coisa muito necessária, que é se sensibilizar para o problema. É uma violação, sim, de direitos humanos. É uma violação dos direitos humanos das mulheres, é um crime de lesa humanidade. O tráfico de pessoas é um crime praticado pela humanidade em suas diversas fases de desenvolvimento. No Brasil, nós tivemos por cerca de 350 anos esse crime regulamentado, com todo o aparato estatal, para que houvesse o tráfico de pessoas trazidas da África. E essa prática foi a base da economia por muito tempo. Em 2003, a Organização das Nações Unidas, ONU, instituiu a Convenção de Palermo, um protocolo global, que é o principal instrumento de combate ao crime organizado transnacional. Em resumo, o tráfico de pessoas é o deslocamento de pessoas para fins de exploração. Todo e qualquer tipo de exploração que envolva o deslocamento de alguém e que envolvam os meios também definidos ali no protocolo de Palermo, a coação, o abuso de autoridade, o abuso de uma situação de vulnerabilidade, a violência, tudo isso engloba o tráfico de pessoas. No mundo, esse crime movimenta mais de 30 bilhões de dólares por ano, segundo a ONU. Junto com o tráfico de pessoas, o tráfico de armas e o tráfico de drogas. São as três atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Muita gente, do capital financeiro ganha lucros e lucros, com essa atividade. Apesar das particularidades de cada região do mundo, de modo geral, a exploração sexual ainda lidera as finalidades do tráfico de pessoas, que inclui, entre outras, o trabalho forçado, o casamento forçado, a adoção ilegal e a remoção e comercialização de órgãos. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, as principais finalidades de tráfico de pessoas na América do Sul são 58% dos casos para exploração sexual e 32% para o trabalho forçado. Muita gente confunde tráfico de mulheres com prostituição ou tráfico de pessoas com prostituição. Prostituição é bom a gente frisar e reiterar aqui. Prostituição não é crime no Brasil. Ninguém pode ser censurado, por querer se prostituir, por efetivamente se prostituir. A questão toda, a gente começa a falar em crime, numa prática ilícita, quando a gente fala na exploração da prostituição alheia. A grande maioria das vítimas do tráfico de pessoas são mulheres, na América Latina, representando 82% dos casos, sendo 51% mulheres e 31% meninas. Os homens representam 18% dos casos, sendo 12% homens e 6% meninos. A discussão do tráfico de pessoas começa em torno da exploração de mulheres e meninas. E depois, claro que ela é ampliada porque atinge pessoas de todos os sexos, todos os gêneros, todas as orientações. Mas o que se sabe hoje, apesar da subnotificação, porque é um crime que muitas vezes não é identificado, ou se não é tratado como tráfico de pessoas, mas é incluído, é tipificado como outros crimes, hoje se sabe que no mundo mais de 70% das vítimas são mulheres e meninas. O tráfico ele é possível porque há uma desigualdade social enorme, porque há uma violência muito grande. Muitas mulheres se deixam ser traficadas para fugir da violência doméstica, da violência sexual, que muitas vezes acontece dentro de suas próprias casas. Qual é o perfil da vítima? A vítima é aquela pessoa que está tentando ir atrás de um sonho, de uma melhoria de vida, ou às vezes até de uma aventura, mas ela quer mudar de vida. E basicamente existe uma situação de vulnerabilidade. E as redes vão trabalhar com essa vulnerabilidade. Ser vulnerável ou estar vulnerável passa por uma série de questões. Por exemplo, um adolescente
A adolescência é uma fase da vida que as pessoas têm um monte de conflitos. Para além de tudo, ainda está num país onde o consumo está presente a todo momento. Os meninos, por exemplo, a maior parte dos meninos pobres nesse país tem o sonho de ser jogador de futebol. As meninas, por conta até do endeusamento que se faz da beleza, têm vontade de ser modelo, porque isso tiraria eles da miséria. Aí vem, ou pela internet, ou se aproxima num shopping, ou uma colega vem e diz, olha, fulana foi para a Europa e se deu bem. Eu queria dizer que existe um tráfico muito específico, que são com pessoas travestis e trans, que esse a gente dá menos atenção ainda. E a gente nem consegue imaginar que tudo isso começa com o preconceito que esses jovens têm nos seus espaços de moradia. E que aí eles sofrem tanta opressão que o sonho deles e delas é sair para um lugar que discrimine menos. Então, essas pessoas estão mais vulneráveis ainda. Essa é uma possibilidade. A possibilidade para uma pessoa adulta, principalmente em mulheres de 20 a 29 anos. São mulheres, como vocês dizem hoje, mães solo, são mulheres, muitas vezes, que passaram por violência, e são mulheres jovens, essencialmente jovens, e tudo que a gente faz na juventude que não é errado é sonhar com uma vida melhor. O tráfico de pessoas, ele está tão próximo da gente que muitas vezes é difícil de enxergar. Uma das situações que configura o tráfico de pessoas é o trabalho escravo, a exploração para o trabalho escravo. Isso é muito comum com trabalhadoras domésticas, mulheres que saem não só de uma outra região do país, mas do interior do estado para ir para a capital. Às vezes, do lado da casa da gente, tem uma oficina de costura, de pessoas que a gente ouve o barulho das máquinas, mas nunca vê elas do lado de fora. Quando você fala em exploração sexual, é uma pessoa, é uma vítima que muitas vezes sai, né, do lugar onde ela está para outra cidade, outro país, enfim, sabendo que ela vai usar a prostituição como meio de vida. O que ela não sabe são as condições efetivas que ela vai encontrar. Ela não sabe da violência, ela não sabe da coação, ela não sabe que ela terá que usar drogas para conseguir dar conta das metas, ela não sabe que os documentos dela serão retidos, que ela vai ficar trancafiada muitas vezes no local sem poder sair. E qual é a grande dificuldade quando ela percebe a cilada em que ela está e como sair dali? Primeiro, o fato de que muitas vezes há restrição de liberdade ostensiva, né? Você vai encontrar segurança, você vai encontrar casas, lugares trancafiados. E depois, o fato de que muitas vezes essas vítimas estão em situação migratória irregular. Então, elas temem que saindo daquele local, elas possam ser presas. Além disso, muitas vezes a vítima não domina o idioma local, que é uma grande barreira para que ela consiga pedir ajuda. E mais, ainda tem a questão do medo e da vergonha. E o tráfico para retirada de órgãos. Eles retiram pele, rim, coração, cabelos. E tem um aspecto do tráfico de pessoas que se fala pouquíssimo, que é o desaparecimento forçado. Quantas crianças são desaparecidas? Quantas pessoas desaparecem? Quantas mulheres você não tem mais notícia? Né? Muitas vezes foram assassinadas e tiveram seus corpos desmontados. E tudo isso é muito misturado. Às vezes a gente não consegue perceber porque tudo isso é muito misturado. E é misturado de uma forma
que às vezes está do nosso lado e a gente não percebe. Porque como isso é uma cadeia, como isso é um grupo de pessoas criminosas, cada um tem sua parte. O tráfico de pessoas interno e o tráfico de pessoas internacional, ele vai ter semelhanças. Uma situação de necessidade, de vulnerabilidade da sua vítima. É a partir desse contexto que as redes de tráfico vão trabalhar. Eu acredito que a invisibilidade se dá pela naturalização e pelo medo. Há uma ameaça muito grande. Eu participo da Associação das Mulheres pela Paz e nós fizemos uma pesquisa junto com a Datafolha sobre qual a percepção da população acerca do tráfico de pessoas. 93% das pessoas entrevistadas não falam no tráfico e acreditam que as suas vítimas não falam de medo de serem assassinadas. Além da Lei 13.344, de 2016, que define tráfico de pessoas, né, em território nacional e também define os 3 eixos de atuação, que são a prevenção, a repressão e assistência às vítimas, ainda tem um 4º eixo também que a gente tem discutido, que é a parceria entre a sociedade civil e o Estado no combate ao tráfico de pessoas. A gente tem também o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e ele visa políticas públicas, a integração do Estado nas suas diversas instâncias no combate, no enfrentamento ao tráfico de pessoas. A prevenção, ela vai passar pelo que está acontecendo aqui. Nós estamos debatendo o assunto. A principal arma contra o tráfico de pessoas é a informação. Então, é preciso haver um debate constante na sociedade, nas escolas, nas associações, campanhas, né, públicas em torno do tráfico de pessoas, mas também é prevenção você tratar as situações de vulnerabilidade. Então, diminuir essas desigualdades, diminuir a pobreza, ter acesso, promover o acesso da população à educação, ao trabalho, né? Se você considerar, existem cerca de 250 rotas de tráfico de pessoas só no Brasil, o Brasil sendo um país de origem, um país de trânsito, também um país de destino de vítimas de tráfico de pessoas, é fundamental que a gente entenda o porquê disso e a gente entenda também que as principais regiões em que acontece o tráfico, em que há essas rotas, são regiões de maior pobreza. A repressão, ela significa a responsabilização, né, daqueles que praticam, dos criminosos, e essa responsabilização vai além dessa punição criminal. Essa responsabilização, ela precisa abranger também a reparação das vítimas. O incentivo e o financiamento, inclusive, de campanhas informativas que possam combater o tráfico de pessoas é uma responsabilização ampla, porque é um crime que atinge profundamente a sociedade. Por fim, assistência às vítimas. É muito comum, infelizmente, a vítima ser identificada também como parte da rede de tráfico. Então, é preciso ter um olhar diferenciado para as vítimas desde o início. E esse olhar, ele vai passar por um atendimento humanizado. Então, se a gente está falando de vítima, mulher, é muito importante que a pessoa que vai conversar, que vai entender o que está acontecendo, também seja mulher, para que ela se sinta mais à vontade. Se a vítima, de repente, está sob efeito de drogas, porque ela é muitas vezes obrigada a usar drogas, é interessante, é importante que se espere um pouco, para que o efeito possa passar. Ela está com fome, ela está com sono, ela precisa de atendimento médico. Depois desse atendimento inicial, o acompanhamento da vítima é muito importante. Uma outra questão muito importante também é o fato dessa situação migratória. A vítima, se ela está em situação irregular, né, a legislação garante a permanência dela no Brasil quando ela é identificada como vítima de tráfico de pessoas. E não só a vítima, como a sua família também. Só que essas informações não são disponibilizadas, a vítima não tem acesso, e também é mais uma vez um ponto que a amedronta, que faz com que ela não denuncie ou que não busque sair daquela situação de violência e de exploração que ela vivencia. O Estado é muito omisso. O Estado devia ter políticas públicas, tanto no sentido de dar um alerta, que eu falo políticas de prevenção,
quanto políticas de localização e de proteção, de fato, das vítimas. Nós temos a lei, mas não temos as políticas. Sociedade civil, nós não somos responsáveis por essas coisas, mas nós temos que ter sensibilidade para essas questões. E mais, se a gente perguntar e não nos responderem ou nos responderem mal, todo órgão público tem por obrigação de ter uma ouvidoria. Muito do que a gente faz, às vezes, é papel do Estado. E aí, quando a gente resolve um problema como esse, a gente também é capaz de saber aonde o Estado está falhando. É um crime muito difícil de se combater pelo seguinte: não basta a legislação de um país. O crime acontece envolvendo diversos países. Então, você tem um país de origem, um país de trânsito, um país de destino, e toda essa legislação, todo o Estado, todo o aparato estatal tem que estar atuando em conjunto para que você consiga chegar até a rede de tráfico de pessoas. Nós que enfrentamos a violência de gênero todo dia, nós temos que assumir essa política contra o tráfico de pessoas, porque nós sabemos que as maiores vítimas são as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres jovens. Eu penso que assim, um problema mundial como esse, que é o tráfico de pessoas, acho que tem que ser pensado no nível da lei, ele tem que ser pensado no nível da execução, né? Mas ele tem que ser pensado também no nível do cotidiano, de como as pessoas simples, comuns, como é que a gente pode falar isso com as crianças na escola, com as mulheres, com as jovens, né? E como é que a gente pode alertar. Porque, inclusive, esse tipo de assédio, de sedução, a gente pensa que ele é feito, por exemplo, em shopping. E nós, militantes, nós, promotoras legais populares, nós nos dispomos a trabalhar com a prevenção. E a prevenção é exatamente isso, é a gente ter informações e muito afeto para poder reproduzir para outras pessoas. Para denunciar violação de direitos humanos, Disque 100. Para denunciar e buscar ajuda às mulheres em situação de violência, ligue 180.